Fala galera, estamos chegando aqui mais uma vez com esse podcast, Esperança Podcast. Hoje a gente está com um convidado ilustre aqui, mas antes de falar sobre o nosso convidado, eu gostaria que você, que já está aí sentado aí no seu sofá, na sua poltrona, já vai curtindo, compartilhando com a galera, mandando para todo mundo, que hoje é o dia. Hoje é o dia, né, Sá? Hoje mudou, hoje vai aumentando o nível, né? Você viu que o Felipe tá até sério, o Pia aqui mudou o perfil. Eu trouxe até uma roupa um pouquinho melhor. Ele falou assim, agora hoje o negócio pegou aqui pra gente. A responsa hoje aqui tá demais, gente. E assim, eu confesso pra vocês que eu tô muito feliz porque fez parte do meu começo, né, musical, com a orquestra, com arranjos maravilhosos. É um maestro top que está aqui do nosso lado, hein, Sá? Top. E ele talvez nem sabia a importância que ele teve no desenvolvimento formação, e no começo no nosso começo da aqui da Orquestra Field, né? Aqui da nossa igreja. E assim, eu tenho algumas palavras no meu vocabulário, que é um prazer inenarrável. Você tem mais aí? Estupefato, você só fala isso. Não, eu tô estupefato. Inigualável. A gente vai pegando aqui o time aqui, cada dia os caras arrumam uma. Inaudível, esse nome é inaudível. Ajuda nós aí, produtor. E é um prazer muito grande, de verdade mesmo, receber aqui o maestro Fábio Ferreira. Uma salva de palmas. Aplaude aí, ajuda a gente aí. Aplaude aí em casa aí. É um prazer receber, maestro. Seja bem-vindo. A casa aqui é sua, viu? Obrigado. A paz do Senhor a todos. Percebi que essa apresentação toda foi só para fazer uma pressão para me deixar nervoso. É a altura. Pode ficar cegado que aqui é tudo altura. Mas estamos em casa. E aí, foi fácil chegar aqui? Foi fácil, tranquilo? Um pouquinho de trânsito. Aliás, né? Um poucão, né? Porque Francisco Morato é embaçada aqui. E acho que o horário também, tá crescendo já. Tá demais grande, aqui. Cidade desenvolvida na questão do trânsito, já tá bem desenvolvida. Não, muito trânsito. É porque a gente aqui tá com bastante carro, né? Acho que cada pessoa tem uns 3, né? Mais ou menos nessa área. E aí você não... E aí você não anda, não. Ainda mais no horário de pico, aí fica difícil. Mas graças a Deus que o senhor chegou aqui bem, né? Tá tranquilo aí? Bem, sossegado. Sossegado. Eu fiz o convite pro maestro e eu fico muito feliz que ele tenha aceitado, porque o maestro nem me conhece, gente. Ele nem sabe quem eu sou, né? Talvez nem conheça o Sá também, né? Então, assim, e ele atendeu assim de prontamente, né? Prontidão, nos atendeu, e eu agradeço e louvo a Deus pela vida dele já, pela humildade dele, por ele estar aqui com a gente, e de verdade mesmo, é um prazer muito grande, gente, inenarrável, viu? Prazer inenarrável recebê-lo aqui. E assim, quando eu pensei em convidar a sua pessoa, eu já estava vendo muitos posts seus, né, lá no Insta, no Face. Você sempre foi extrovertido assim, tranquilo, de dar risada, de brincar? É que eu me lembre, sim, cara. Porque você tem umas sacadas legais assim, né? Inclusive, como que tá lá o Instagram? Lá tá como Fábio Tuba. @Fábio Tuba? Ou Fábio Tuba Ferreira, eu não sei direito. Mas é nesse padrão aí. Procurou lá. Não, pode procurar lá, gente. É muito legal. Acho que é Fábio Tuba só. Né? E assim, muito legal porque você é muito descontraído, né? E eu falei assim, vai dar certinho pro nosso podcast aqui. Quando eu falo também que nos ajudou aqui na nossa formação, é porque nós temos muitos arranjos aqui que foi escrito, né, por você. Eu gostaria já de fazer a primeira pergunta. Eu gostaria de saber como que foi sua inicialização na música, né? Quando você iniciou na música, você pensava em se tornar um maestro, em escrever arranjos? Tá. Eu vou resumir aqui. O início, eu acho que foi mais no oba-oba, vou dizer assim, criança, moleque, mas eu tinha vontade, sim, por vir de uma família de músicos, né? Meus pais, meus tios, primos, todo mundo é músico.
Então eu tinha vontade, mas naquela ocasião foi mais a criançada. Lá em Santo André, de onde eu vim, a igreja tinha aula de música todos os dias e toda a molecada aí. Eu falei, não vou ficar para trás. E entrei. Num primeiro momento fiquei alguns meses, mas só bagunçava, saí. Mas era novo, né? Tinha 9 anos. 9 anos de idade. Olha aí, gente, 9 anos de idade. Coloque seu filho na aula de música, gente. Verdade. A importância que tem, né? Pode virar até uma profissão para ele depois. Sim, né? sim. E eu sei que eu, nessa de desistir, fiquei alguns meses fora, vi que alguns desenvolveram, pegaram o instrumento, falei, poxa, eu tenho que voltar aqui. A turma da bagunça que era 100, agora tá com, né? Só eu tô 100, deixa eu entrar lá. E voltei. E aí com 10 anos, meu pai comprou um instrumento para mim, eu queria a tuba. Mas imagina, se eu sou pequeno hoje, naquela época, com 10 anos, né? Como que não era? E ele comprou um trompete. Comprou no dia 6 de outubro de 86, dia 14 de dezembro eu estava tocando na banda já. E de lá para cá nunca mais parei. Mas foi amor assim à primeira vista. Vista. No começo você disse que ficou meio assim e tal, mas depois viu a galera desenvolvendo. Falou, meus amigos aqui, bolinha de gude. Tô sozinho. Tá tudo ensaiando, estudando e eu tô pra trás. Agora eu vou fazer bagunça Agora eu quero fazer bagunça com eles, né, cara? Que legal, mas aí a tuba era muito grande para uma criança de 10, 11 anos. Sim, meu sonho sempre foi a tuba. Meu primeiro instrumento, eu queria a tuba. Tanto que quando foi para comprar o instrumento, meu pai perguntou, que instrumento você quer? Eu falei, quero tuba. Ele falou, não, mas a tuba você não vai conseguir nem segurar, quanto mais tocar. Aí ele falou, escolhe outro. E eu não tinha um plano B. Era tuba. Era tuba. Aí eu falei para ele, pai, pode escolher outro. Aí ele foi e comprou um trompete. Não sei o que ele viu, né? Mas ele também já tocou trompete. Era menorzinho, era meio ali da família. Mas mesmo no trompete eu não largava o instrumento, cara. Era dia e noite instrumento na mão, para dormir, colocava o estojo embaixo da cama para tá pertinho, sabe assim? Ficava o dia inteiro escutando LP de trompetista e acompanhando junto. LP? Eu sou de uma época uma época pré, né? Mas pode falar quando que foi isso aí, mais ou menos? Foi em 86, final de 86 eu comecei a tocar, dezembro de 86. Com 11 anos mais ou menos. Com 10 anos, aí janeiro de 87, 11 anos, e aí não tinha internet, não tinha YouTube, celular, não tinha nada. Não tinha CD, o que tinha? LP. Comecei a comprar LP de trompetista e ficava o dia inteiro tentando. E a qualidade do LP muda muito para do CD, por exemplo? Muda um pouco, né? Muda um pouquinho, né? O negócio vem mesmo. Nossa, não tem comparação, né? Não tem comparação. E aí você ouvia, tipo, trompetistas ou ouvia qualquer Gostava outro... muito Phil Driscoll. Phil Driscoll, esse eu não esqueço, é o que eu ouvia sempre. Jazzista? Pode-se dizer que sim, um jazzista americano cristão, né? Sim. E eu ficava o dia inteiro nos LPs dele. A família toda, tentando, né? A família toda de músicos, né? Mas só que meus tios, eles eram mais pro grave, né? Trombone, bombardino, tuba. Meu pai já tocou trompete, mas também eu lembro muito dele na tuba. Então, assim, eu queria a tuba por isso. Mas a hora que eu peguei o trompete, que eu vi que começou a funcionar o negócio, peguei amor. Sim. Mas mal sabia que era temporário, né? Na primeira legal. Oportunidade. É porque o plano A ainda estava no coração. Só existia ele, na verdade. Ele só estava esperando a força para conseguir segurar. Só o momento. Na hora que eu consegui. Não, e foi interessante que isso aí foi janeiro de 87, né, que eu falei que a gente começou, peguei os LPs e tudo mais, mas todo final de ano a gente ia para Bauru, a família toda de lá. Passava o final de ano lá, e eu lembro que de 91 para 92, a banda da nossa igreja era uma banda já grande na época, tinha 3 tubas, eram ainda os Sousafones, né? Eram 3 irmãos, a banda era composta quase que na totalidade por crianças, mas lá atrás, nos Sousafones, eram adultos, Bombardino era adulto. E eu lembro que de 91 para 92 a gente foi para Bauru. Quando voltamos, os 3 irmãos não estavam na igreja. Olha só. Eu vi aquela banda lá, os Sousafones parados. Eu chamei o maestro da banda, meu professor. Eu falei, irmão Dito, posso tocar o baixo? Nós falava baixo. Ele falou assim, você sabe? Eu nunca tinha segurado. Falei, sei, lógico que eu sei. Lógico. Então pode pegar. Rapaz... Dali eu nem sei o que aconteceu com um dos irmãos lá. Eu sei que eu não saí mais
da tuba. Pegou a tuba. Grudou, agora, falou agora. Até hoje. Tá tudo aqui. Isso aí Tanto foi... que é conhecido como Fábio Tuba também, né? Fábio Tuba. Poxa, que legal. E assim, daquela época, assim, para entrar numa orquestra, para tocar na igreja, assim, foi fácil, foi tranquilo? Ralou bastante para aprender ali? Foi difícil no começo aprender? Então, é exatamente isso. É o que eu falei, naquela época a gente não tinha acesso a nada. Eu fui descobrir o LM municipal quando eu mudei para Perus em 94, janeiro de 94. Naquela ocasião, eu lembro que a gente aprendia música na igreja e eu sempre falo, o meu professor, assim, hoje eu analisando, eu sei que o conhecimento dele era muito pequeno. Uhum. Só que ele passava 100% do que ele sabia. Ele entregava tudo. Não... Tudo. A oferta da viúva, né? Uhum. Ele entregava 100% do que ele sabia. E daquele 100%, eu creio também, assim, Deus vê a intenção do seu coração. Então, via a intenção dele, né? E por isso prosperava a gente no estudo. Via a nossa intenção, por isso, acho que abria o entendimento. E com o pouco que a gente tinha, que era, no meu caso, os LPs, foi desenvolvendo, né? Toda vez que eu ia para Bauru, na casa dos meus tios todos eram maestros na época, então eu pegava tudo que eles tinham de música lá. Eu lembro que eu ia na casa do meu tio mais velho, irmão do meu pai, o tio Zezinho, pastor lá em Bauru, e a sala dele, ele tinha um móvel grandão que dava a volta, e era só partitura, coral, banda, e eu chegava lá, tio, posso mexer? Pode fazer o que você quiser. Era um paraíso lá. Abria todas as portas, colocava tudo para fora, ia olhando ali. Então era o meu estudo. E ali você já ia estudando automaticamente, né? Exatamente. E parece que por essa dificuldade de acesso, parecia que até a memória da gente era melhor. Eu não sei se tem a ver. Isso, né? Parece que desenvolvia mais. O desejo de aprender, a vontade, a necessidade. A escassez do material, Isso, fazia você decorar aquilo ali. Mas a gente sempre brinca, Fábio, com essa questão da facilidade do acesso que ela limita. Porque você fala assim, eu tenho que me preocupar com o arranjo. Mas se eu pesquisar amanhã, eu acho. Isso, naquela época você tinha que estudar, tipo, um mês. Você tinha que correr atrás. Aonde você ia buscar? A facilidade te deixa muito relaxado, né? Exato, porque você sabe que a hora que você precisar, você tem na mão. Tá tudo ali, né? Então essa questão de só na casa ali de fulano de tal, na hora que eu chegar naquela casa ali, eu vou mergulhar nesse... E até memorizar, né? Para depois conseguir transcrever. Então, eu lembro que chegou uma época que eu já estava escrevendo e eu fui numa igreja lá em Santo André e nessa igreja tinha uma banda lá da Assembleia de Deus de Vila Palmares. Não sei se Vila Palmares é São Bernardo ou é Santo André ainda. Eu acho que é São Bernardo. E eles tocaram um arranjo do hino 436. Crentes, cantai e entoai louvores. Nossa, eu fiquei apaixonado pelo arranjo. Só que assim, PDF não existia, os arranjos eram à mão. Quando que eu ia ver aquele irmão para ir atrás dele, eu criança, para ir atrás dele pegar aquele arranjo? Você acredita que a banda tocando, eu gravei a ideia do arranjo, a estrutura, né? Não os detalhes. Eu cheguei em casa... O principal ali você gravou. Tocamos. Até a gente sair de São André, a gente tocava esse arranjo aí. Mas que facilidade é essa, maestro? Sempre teve essa facilidade para escrever arranjos? Porque tem uma coisa interessante, né? Com quantos anos você começou a escrever? Ou quantos anos você tinha quando você escreveu a primeira vez? 11 anos. É brincadeira, né? Não pode ser verdade isso. Você viu? O nível do podcast hoje é outro. Mas nós estamos diante de um Beethoven, galera, de um Mozart. Aí já é demais. Não, mas peraí, escrever um arranjo. Você escreveu, por exemplo, você escreveu trombone, escreveu trompete, escreveu sax, como que foi? Então, eu comecei a tocar em dezembro de 36, dezembro de 37, no Amigo Secreto da banda, molecada, eu ganhei um LP, volta pro LP, né? Certo. De uma banda da Assembleia de Deus lá do Sul, não sei se Criciúma, alguma coisa assim. E teve um arranjo lá do hino 212 que eu gostei demais, a parte do trompete. Eu estava no trompete e eu fiquei empolgado. Peguei meu instrumento, vi lá qual que era a primeira nota, que nem entendi a questão de tom nem nada, vi qual que era a primeira nota, coloquei no papel lá qual que era, coloquei o LP para tocar, escutei um trecho, ergui a agulha, escrevi o trompete. Baixei lá a sequência,
Foi até que eu terminei a parte do trompete. Copiando, né? Escutando e... Certo. E aí fiquei naquela angústia, até meu pai chegar do serviço no final da tarde para ele ver. A hora que ele chegou, eu mostrei para ele, como você fez? Aí eu contei, ele falou, coloca lá para eu ouvir. Coloquei o LP, ele falou, tá certinho. Ele falou, por que você não tenta fazer um arranjo para a banda? Mas como que faz, pai? Aí ele começou a me explicar sobre os instrumentos, as diferenças de tonalidade, afinação de cada um deles, questão de extensão, né? Aquela ideia básica. Onde você tem que jogar cada instrumento ali. Isso, o que cada um faz dentro da estrutura do arranjo, e eu fiz o arranjo do hino 255, Na Cruz Morrendo. E foi dessa forma, então, ouvindo, dessa forma, escrevendo, parava, dava pausa. Interessante que assim, que nem os arranjos, eu comecei a partir daí, dezembro de 87. Eu fui escrever minha primeira grade em 93. Até então eu fazia os arranjos sem fazer uma grade. E distribuía. Era um pra... Vinha na cabeça tocando aquele arranjo, eu ia colocando no papel. Esse aqui é o trompete, esse aqui é o trombone, abria as vozes, tudo. Levava para a banda, o irmão Dito distribuía. E casava. Tocava, dava certo, ficava mais um arranjo para a banda. Nossa, mas que top, né, meu? E esse assunto me cativa muito porque eu gosto demais, né? Assim, a questão da harmonia, como que você fazia? Tinha instrumentos, por exemplo, como teclado nessa banda, nessa orquestra, contrabaixo mesmo elétrico? Essa é outra questão. Nada. Era banda, eu brinco que eu falo que é daquelas furiosas, né? Era banda mesmo, banda marcial. Como que é a banda furiosa? A banda furiosa é aquele que toca mais alto, é o melhor músico da banda. Bumbo, prato e caixinha arrebentando sua orelha. Eu conheço aqui. umas bandas furiosas. A gente tem uns time assim, não tem? Mas sabe que é gostoso tocar nessas bandas, né? Não, lógico que é. Mas assim, até então eu lembrava do Furioso Oceano, né? Que é um hino que tem aí. Agora tem a banda Furiosa. Bandas furiosas, as furiosas. E assim, o músico que tocava mais forte era o melhor da banda, e a banda que tocava mais forte era a melhor da região. Era a melhor banda. Era a melhor. Onde o som não chegava importa mais longe, se estava afinado, se estava certo as Tinha notas. que chegar o som. Era a intensidade. Mas então a harmonia você ia construindo ali conforme você ia fazendo. Necessidade. Até hoje, eu não toco nenhum instrumento de harmonia. Eu tenho noção no piano, no violão, tudo, mas não toco, então não uso para escrever até hoje. Eu acho engraçado que assim, eu vou escrever um arranjo, na verdade, antes de colocar ele no papel, eu digo que ele fica tocando na minha cabeça. Fica tocando. E era engraçado, até logo depois que eu casei, a Gabi se assustou logo no começo do casamento, que ela acordou uma madrugada, olhou do lado e eu não estava. Cadê meu marido? Cadê o Fábio? A hora que ela chega na cozinha, eu estava sentado, a luz acesa, no meio da madrugada, luz acesa, caderno na mão, escrevendo arranjo. Mas artista tem muito disso, né? Qualquer hora da... E assim, de madrugada é melhor. Né? Sempre foi. Então, até casar, eu sempre escrevia de madrugada mesmo. Então não é só para orar que de madrugada é melhor. Não, para escrever... De madrugada a fila é menor. A gente já falou sobre isso aqui. Para escrever arranjo também, né? Também. Eu preciso acordar de madrugada, porque eu nunca consegui escrever um arranjo para orquestra, cara. Eu acho que esse é o segredo. O detalhe é a madrugada. O segredo aqui. Agora que faz sentido na minha cabeça aqui. Você quer acordar 10 horas para escrever o arranjo? Aproveitando que você está falando sobre isso, e já colocando a pergunta, então, como que é o seu processo criativo? Sim, o meu processo é o que eu falei. Pensa que você escuta hoje um CD de uma orquestra tocando um hino, e aquilo fica na sua cabeça. Certo. Fica mais ou menos assim na minha, sem eu escutar nada. A ideia é mais ou menos essa. Pelo tempo já que eu escrevo, pela experiência, mesmo que não seja assim, eu consigo escrever. Você já pegou todo o esquema, todas as técnicas, mas os que eu mais gosto são esses, que acontecem assim, o arranjo aparece na minha cabeça, e aí é só colocar no papel. Eu digo que eu sou escrivão, eu não sou o arranjador, eu sou só o escrivão. O que está tocando na cabeça eu vou colocando ali no papel e vai embora. Na inspiração, essa inspiração. Questão. E a parte da transpiração acontece depois, então? Isso, a transpiração eu acho que ela é diária, né? Né? Eu acho que ela é diária. É o treino ali que isso, você tem todos depois os dias. que a gente tem acesso, que você tem conhecimento, facilidade de acesso às informações, eu acho que você tem que correr atrás. Você tem que correr atrás, senão você não evolui.
Senão você não evolui. Então, entender aquilo que você está fazendo. Isso. Você tem que buscar. Então, assim, a busca ela é constante. Isso aí não para dia e noite, aonde você estiver. Você está procurando, né? Eu gosto de fazer uma coisa que eu gosto de fazer muito, que nem agora a cantata que a gente vai fazer esse ano do coral. Eu copiei ela inteirinha, as partes da orquestra, grade, as partes, eu abri todas elas, de todas as músicas. Eu terminei hoje à tarde, inclusive, eu copiei a cantata inteira, sem precisar, porque eu já tinha as partes todas lá, mas só para, copiando, entender o que o arranjador fez ali, qual que é a ideia dele naquele processo. Entendi. Pô, que legal. E já aproveitando, então, tem alguns materiais aqui nessa... Tem algumas relíquias que eu acho que ele nem sabia que estava por aqui. Mas antes vamos segurar isso aqui. Vocês querem saber o que tem ali naquela pasta? Daqui a pouco vocês vão saber. Enquanto isso, vai curtindo aí, o papo tá muito bom aqui. E aí você estava de madrugada lá, então. De madrugada. Sua esposa te procura. Ela procura, chegando. O que você está fazendo? Estou fazendo arranjo. Então é assim, no meio da madrugada, me desperta um arranjo novo na cabeça. Sabe? Interessante que assim, eu desperto, e aí assim, eu não consigo mais dormir. A partir da hora que eu despertei com aquele arranjo na cabeça, eu não consigo mais dormir. Porém, se eu colocar 4 compassos dessa ideia no papel, aquilo ali desaparece. Aí o sono vem, eu durmo. Missão cumprida. Isso. Aí a hora que eu pego esses 4 compassos no papel, em qualquer momento, me volta tudo. E aí é a hora de colocar tudo ali. É Deus mesmo. E é Deus puro. Porque assim, o que eu acho interessante é, depois que eu passo para o papel o arranjo inteiro, ele simplesmente deleta da minha cabeça. Eu não lembro de mais absolutamente nada. Que interessante. Aí eu vou reger, eu vou reger o hino que eu escrevi lá em 2002. Se eu não pegar a grade para dar uma estudada antes, eu não lembro de muitos detalhes dele. Rapaz. E ele desaparece. É bem isso, né? Então eu tenho que estudar. Como um instrumento que Deus escolheu para... Como que você escreve? Me ensina a escrever. Eu não sei te falar, não sei te ensinar a escrever. Uhum. Não sei te eu sou muito encantado nessa questão da música. E mais do que um artista, um cantor, vamos dizer assim, um músico, o que eu gosto mais é esses bastidores. Sim. É o processo de criação, é o maestro ali tá desenvolvendo, né? A parte da composição, isso me cativa muito. O arranjador. Sim. Toda essa questão me cativa demais, né? E estar aqui com você, ouvindo essa conversa. O passo a passo do processo, né? Hoje a gente tem uma facilidade de cópia, né? Sim. Não do processo criativo. Sim. E aí, quando a gente vê de perto alguém que cria, que escreve, aquilo que a gente aproveitou e usou, que a gente vai falar um pouquinho disso também. Sim. Então, começa a abrir a mente e eu acho que facilita para essa geração nova aí que está chegando, da importância, porque eu acho que isso dificultou. Ele já ter tudo na mão, dificultou esse processo de correr atrás. Coisa que talvez a criatividade também, né? Isso, porque pela dificuldade que a gente tinha lá atrás, talvez a gente aproveitou mais a Sim. informação, o acesso. Sim. Né? Sim. Nessa questão eu vejo 2 pontos. Primeiro que eu vejo que essa turma nova, assim, generalizando, eles levam muito de qualquer jeito, por toda essa facilidade. E um outro ponto é que eles não valorizam quem faz, quem cria. Exatamente. Você entendeu? O processo. Então, assim, acha que ele vai pedir para você algo e é tipo macarrão instantâneo, 3 minutos está pronto, ó. Sabe assim? E não é assim. E não valoriza quem passou também. A gente já teve essa conversa aqui, né? Porque a galera chega hoje, começa a aprender o instrumento, já acha que é o top. A questão de computadores, programas de edição musical. Eu tenho um amigo que ele brincava comigo, ele falava, Fião, o dia que der uma pane no mundo e os computadores do mundo queimarem, ele falava assim, 99% dos arranjadores desaparecem. Porque, na verdade, não são arranjadores na questão prática da coisa. Aquele cara que pensa, aquele Sim. cara que elabora todo o processo, que escreve. Não, ele é vamos dizer assim, um operador de programa. Né? Ele é um operador de máquina. Então, ele vai lá, ele conhece do Finale, do Sibelius, Encore acho que nem usa mais.
Mas ele conhece, ele vai lá, escreve, põe para escutar, porque o arranjador ele nem escuta o que ele está fazendo. Ele simplesmente escreve. Será né? que já tem uns arranjador de inteligência artificial já por aí? Ah, eu não duvido. Como que é? O chat... GPT. Eu não duvido. Que se não tem, daqui a pouco vai aparecer. Porque tem de composição. Sim, de composição eu vi. Eu já ouvi falar também. Não estou compondo pelo site. E letras bonitas. É? Letras bonitas. Eu não cheguei Eu vi algumas bonitas. Rapaz. Bíblica. Então, então eu vou começar a usar isso daí. Falar que é pura criatividade que desceu aqui, ó, do céu, né? Então, deixa eu já mostrar então esse arranjo aqui. Tem um arranjo top que eu gosto pra caramba. Qual que você quer? É o 115 da harpa. Quem conhece o 115 aí? Fala qual que é o nome desse hino aí. Vamos ver se vocês estão afiados. Cara, esse arranjo aqui, o maestro falou que já faz um tempo que não toca, né? Um bom tempo. Agora a gente ama esse arranjo aqui. Inclusive, para quem não conhece, é aquele que começa com jazz, né? Isso. Aí depois o refrão vai pro samba. Pro samba, né? Que é o... Esse arranjo é top. Quem já ouviu esse arranjo, quem é de orquestra... E não sabe, esse arranjo é do maestro Fábio Ferreira. Esse arranjo aqui, quanto tempo tem, mais ou menos? De criado? Eu acho que ele é 2002, 2003, é dessa época aí. Nossa, já tem uns 20, 21 anos. Rapaz, e esse arranjo aqui, você lembra, assim, como que foi que você criou ele? Pra te falar a verdade, não. Muita coisa, né, não. maestro? Quando a gente... assumiu a orquestra lá em 2002, a gente estava praticamente sem arranjos. Então a gente tinha que correr atrás e escrever. E dali surgiu muita coisa, né? Dali surgiu muito arranjo. E era na mão. Não tinha arranjo no Google? Não tinha computador, não tinha Google, não tinha nada. Mas nessa época aqui já tinha uma cozinha, vamos dizer assim. As orquestras já tinham. Sim, lá na... A gente falava Matriz, que era a igreja antiga. Quando eu cheguei lá, tinha a banda e tinha a orquestra. Então, a orquestra, ela era... Eu diria que mais pro lado de uma big... né? Porque não tinha tantas cordas. Aliás, as cordas eram iniciantes. Só que chegou um período que se juntou a banda e a orquestra, né? Fez um grupo só para essa transição que a gente tem hoje, a orquestra lá na igreja. E a cozinha, que era da orquestra pequena, foi incluída nessa grande orquestra, então já tinha. Então você tinha todos os instrumentos de sopros ali, né, as madeiras, os metais, tinha a cozinha e cordas a gente tinha acho que uns 3, 4 violinos só. Sim, sim. Essa ideia, por exemplo, de um jazz no começo, só o contrabaixo no começo, com a batera, isso aqui foi junto, em conjunto com a galera lá? Não. Foi tudo você que porque assim, o que eu vi é que sempre a gente tocava tudo muito igual. Tudo muito igual. Não tinha uma novidade. Assim, não tinha uma novidade, sabe? Sabe assim... Surpresa. O arroz e feijão é gostoso, mas uma picanha... De vez em quando, né? Uma picanhazinha. Então, assim, uma coisa diferente. A proposta foi coisas diferentes. Então, por isso, um jazz, aí você já joga um samba no meio. E acho que isso aí nem tem por aí. Assim, foi projetado dessa forma. A ideia foi essa. Sair da mesmice, sair do tradicional, sair daquilo que todo mundo já espera. Nessa época aqui já podia tocar um samba já, na igreja? Então... Coloca aí pra não sujar aqui. Porque quando a gente chegou aqui foi novidade, né? Bateria, no começo, não podia muito não, né? Naquela época pra trás ali. Eu lembro que uma vez, o hino 422, No Céu Não Entra Pecado, eu fiz ele em samba. Mas eu fiz ele depois de uma pregação do pastor Antônio Silva, se não me engano. Acho que era Antônio Silva, um pastor que vinha sempre na Matriz e sumiu. E ele falando, irmãos, não existe hino de velório. E aí começou a mostrar aí, poxa, o que existe, o hino 422, está falando como é o céu, o nosso desejo de ir para lá, a vida que a gente tem que ter para ir para lá, como será lá, é um hino de alegria, não é de velório. E ele cantou esse hino num bolero, para exemplificar para a igreja. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, poxa, bolero não, mas um samba vai. E aí saiu o samba do 422. Mas o salva-vidas é o quê? É bolero? O salva-vidas, ele no coro, ele é um baião. Ah, um baião.
Tem alguma que é bolero? Olha, meu... Que eu me lembre, só um arranjo que eu fiz para um camp há muitos anos atrás, de um hino do Nani Azevedo, que eu não lembro agora. Mas foi um bolero. Tem um 33 que a gente toca aqui também. Com tua mão? Isso, com tua mão, né? 33. Que é um bolero. Esse é do Daniel Paulo. Da Nipo. Tá. Sim. Inclusive, você conhece o Rufino, né? Isso. A galera... Com o Rufino, o Mia, eu cheguei a trabalhar com ele. Trabalhou com ele? Trabalhei com ele. Virou um grande amigo até hoje. Que legal. E quem eram as suas referências, assim, nessa época? Bom, isso aí é interessante. Referências. Eu não vou nem dizer nomes em específico, mas assim, uma série de... Eu sempre procurei assim, observar, sempre fui muito observador. Então eu ficava de olho em tudo, porque você tem que aprender algo de todos, né? Você aprende. Então eu sempre pus comigo assim, eu quero fazer o que eu gosto que os outros façam, e não quero fazer o que eu não gosto que os outros façam quando eu estou tocando, por exemplo. Mas se eu tiver que te dar um nome de referência, eu diria o Mia. Ele sabe disso, eu já falei para ele. Legal. Pelo estilo dele, pela ideia dele, ele faz... os arranjos que você escuta dele, você sabe que é dele. Sim. Sem nem conhecer o arranjo. Você escuta, esse aí é a cara do Mia, né? Porque os arranjos dele geralmente são arranjos grandiosos. Arranjos onde ele coloca a igreja toda para cantar, ou um grande coro, muitas vozes. Uma introdução bem elaborada. Isso, metais naqueles efeitos. Eu me identifico com essa questão. Sim. Então, se tiver que falar para você um nome, eu diria o Mia. E uma pessoa super humilde, né? Totalmente. Pelo pouco que eu conheço ele, assim... Totalmente humilde, pelo menos, muito humilde. Eu não conheço ele pessoalmente, assim, conversar, trocar ideia, mas nas redes que você vê, porque eu acompanho, ele tá no interior, se eu não me engano, ele tá em né? Penápolis. Né? Desde que ele foi para reserva, foi para Será que ele não vem aqui para São Paulo nenhum dia, né? Já montou orquestra lá, coral lá, não para de trabalhar. Inclusive, o link dessa gravação, vou mandar para ele. Vai mandar para ele, lá, né? O pessoal de Penápolis então, assistir. Queremos a sua presença aqui, hein? Bora para cá, fião. Mas então, aí falando dos arranjos aí, muita gente não sabe, às vezes, que toca um arranjo seu ali e tal. E eu estava até batendo um papo aqui com ele da facilidade, né, que muita gente não tem. E aí eu vou chegar até fazer essa pergunta depois para ti, maestro. Porque o maestro Fábio sempre foi muito acessível. Quando a gente estava formando aqui, você sabe disso, a gente tinha uma dificuldade, porque não tinha tecnologia, Exato. Você não tinha arranjo, você não achava. E assim, os arranjos, ou você tinha que comprar, era muito caro, você não tinha acesso. E o maestro Fábio estava na frente da orquestra lá da Catedral. Nem era Catedral ainda, né? Era a matriz, né? A nossa matriz. E a gente ia nos ensaios, que era domingo de manhã, ensaio bom, com café da manhã, e depois entrava na escola dominical. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. A gente frequentava ensaio, mas a gente ia lá sem querer nada em troca, né? Só ia lá, ô maestro, nós estamos aqui, podemos levar um arranjo? E ele sempre acessível, os arranjos dele são que estão aqui há 20 anos aí, mais que isso, Amém. Girando. Então, assim, eu acredito que você nem sabia disso, mas nós somos muito gratos aqui à Regional de Francisco Morato por esse acesso e por essa parceria. Então, assim, você faz parte dessa história. Amém. Se não sabia, está sabendo. Já agradecendo, muito obrigado. Amém. Por disponibilizar pra gente aí. Na verdade, sim, sempre que o pessoal chegava lá, chega até hoje, arranjo que é nosso, que está na orquestra lá, tá liberado. É uma alegria para a gente poder servir, mas a gente não se dá conta. Essa é a verdade. Tanta correria no dia a dia que a gente não se dá conta de onde está chegando, do quanto está servindo. A gente não... Sim. E desse time de ser músico, tá lá com o seu instrumento, já exercendo essa função de liderança, que é um grande líder na música, como foi a experiência de estar na frente de uma orquestra? Se foi em Perus a primeira, se não... Foi em Perus. Na verdade, a minha vida musical, assim, mais como liderança, foi toda em Perus. Eu nasci em Santo André e lá aprendi música, e lá eu era, que eu falei, muito criança. Em 92, devido ao serviço do meu pai, a gente mudou para o Polvilho.
E ali, assim, vamos dizer assim, de liderança, pode ser que ali tenha sido o primeiro, porque ali não tinha nada, tinha só uma pequena cozinha. Eu peguei o trompete, porque aí eu já não pude trazer a tuba que era da igreja, eu peguei o trompete que era meu ainda, meu irmão pegou um trombonito, e minha irmã pegou o clarinete, e eu comecei a fazer arranjo para nós três junto com a cozinha. Então fazia os arranjos do Indarpa, fazia arranjo para acompanhar a círculo de oração, mocidade, o que tinha na igreja a gente acompanhava. E assim, você acaba sendo o líder, né? Porque você que está escrevendo. Mas quando eu vim para Perus, é que começou mesmo. Quando eu vim para Perus, eu lembro que o primeiro arranjo que eu fiz em Perus foi em 94, para o aniversário do pastor Benjamin. Aniversário do pastor Benjamin. Todo ano, no aniversário do pastor Benjamin, todos os conjuntos musicais se reuniam para cantar um hino feito, composto exclusivamente para aquela ocasião. Que legal. E juntava a banda e a orquestra para acompanhar. E eu lembro que naquela ocasião o hino foi composto pelo Moisés Soares, né? Está congregando hoje na Vila Perus. E eu fiz o arranjo, e o pastor Benjamin gostou demais, e falou muita coisa, me incentivou ali, né? Ficou na minha mente, sabe assim, gravou aquilo ali. E a partir dali a gente começou a trabalhar. Aí o primeiro trabalho mesmo como líder foi em 95, que a gente criou um coral masculino. O coral masculino existe até hoje lá. E a gente criou e começamos a escrever para ele e tudo. Aí depois surgiu orquestra, né? Inclusive tem gravação, né? Tem trabalho, gravação, né? Como que foi a gravação? As duas gravações foram com o propósito, com o objetivo de levantar fundos para a construção da catedral, né? Foi 2005, 2006. Como era o nome do projeto mesmo? Louvores da Catedral. Quem conhece aí, gente? Vocês lembram aí? Inclusive, esses tempos atrás, a mídia lançou no Spotify os dois álbuns, Louvores da Catedral 1 e o 2. Aí, ó, pra quem quiser, tem curiosidade, ou já ouviu, quer reouvir, né? Tá no Spotify. Exato. Quem tem esse CD em casa? Se você tiver CD em casa, coloca aí, eu tenho. A gente quer saber quem tem esse CD aí. Inclusive, me marcou bastante também, porque meus pais colocavam lá pra tocar, eu era criança, e eu ouvi bastante. E a gente já via aquele CD, né? Porque aí todo mesmo comprava para ajudar na construção da catedral, né? Que era uma referência. E foi uma benção. E assim, e a qualidade sonora que tipo nunca é a primeira, ninguém está esperando, e de repente você vê tocando na casa de todo mundo, que a capinha azul com a igreja, né? A foto da igreja. Exato. E foi gravado na igreja mesmo? Então, isso aí que eu ia falar. O primeiro ele foi gravado na Catedral Evangélica de São Paulo, lá na Nestor Pestana. E foram vários conjuntos, Mocidade cantou, coral cantou, o conjunto Jeruel na época, a orquestra tocou. O segundo, ele foi mais para coral e orquestra mesmo. E foi gravado ali em Perus, no terreno onde hoje é a catedral, que a igreja foi comprando aquele quarteirão, e tinha uma casa muito boa, muito grande na esquina, que foi, se não me engano, foi a última a ser derrubada. E a gente gravou nela. A gente gravou nessa casa. Então, primeiro a gente foi gravando a orquestra, né? Naipe por naipe, começamos com a cozinha, e aí em cima dessa base da cozinha começamos a gravar os naipes. Foi gravando por pista ali, né? E depois o coral em cima desse playback da orquestra. Pô, que legal, que legal. E será que não tem nenhum trabalho aí para o futuro? A gente poderia deixar essa sugestão já, né? Uma boa sugestão, né? A gente precisa fazer, sei lá, volume 2, alguma coisa do tipo. Né? Novas composições, porque tem muita coisa nessa cabecinha aqui, tem muita coisa, viu? Quantas composições nessa história aí? Mais ou menos, né? Porque o cara começou a contar aqui desde os 11 anos. 11 anos de idade, né? Desse começo, de 87 até 2004, que eu não tinha computador, foi tudo escrito à mão. Então, tudo que eu escrevi nessa época aí, eu não tenho nada mais. Não. Da hora que eu tive meu primeiro computador, 2004, até 2020, de arranjo meu, eu contei mais de 600. Mais de 600, e que aí até cheguei a contar para vocês. Rapaz, 600 meu computador pifou e eu não tinha HD externo, não tinha nada, perdi tudo. O computador, acho que falou assim, né, é muita arranjo, eu não vou aguentar. Perdi tudo, não tem mais nada. Rapaz, é muita coisa. Eu queria perguntar também a respeito, por exemplo, da sua vida na igreja, a família, né?
Você tem filhos? Quantos filhos você tem? Não tenho filhos, sou casado com a Gabi desde... Esse ano faz 15 anos. 15 anos de casado. 15 anos, Ela também nasceu ali na igreja de Peru, sempre congregou ali. Sempre me ajuda muito em tudo na igreja. Que bênção. E berço evangélico, vocês nasceram já os pais já eram evangélicos? O dela eu não sei se era, mas assim, desde criancinha, sim. É que ela tá muito longe da gente. Tá meio tímida, mas eu tô vendo um joia assim, falando que era. Mas eu sim, berço evangélico já. Berço evangélico. E ela é musicista também? Não. O negócio dela é cantar. Cantar e pregar, né? Ela é pregadora também, Pregadora. É? Olha aí, ó, pode convidar ela. Ela tem vergonha, mas a hora que começa, aí você tem que puxar o paletó, né? Aí o pastor fala assim, ó, já deu 9h30. Já deu a hora, irmão. Já vai ser a próxima convidada, né? A gente já vai alinhando aqui. Culto de missões, aqui eu tô na liderança aqui, já vou convidar já pra ministrar. Então a caminhada na igreja... É muito importante, assim, né, para a formação. A parte espiritual, vamos dizer assim, músico, ele ora, ele tem vida com Deus também, músico ou não? Eu acho que assim, antes de ser músico, você é um cristão, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Então, assim, ele tem que orar, né? Ele tem que orar. Tem que ter ali tem que estudar, tem. Antes da música vem a vida espiritual, que é individual, né? Ele tem que tomar conta, sim. Teve até uma pergunta que surgiu, se tem dificuldade com bateria. Isso aqui é polêmica. Perguntaram assim, tem muita dificuldade com baterista na orquestra? Geralmente o baterista... Ele não sabe no começo tocar para uma orquestra, ele acha que é igual, por exemplo, tocar para uma banda pop, né? Tem essa dificuldade de adaptação? Olha, eu vou falar por mim. Certo. Vou falar por mim. O que o pessoal sempre fala sobre bateria é aquela questão, né? O baterista, na maioria das vezes, ele não lê partitura, então ele acaba não seguindo aquilo que você escreveu. E ele tem o desejo dele de fazer o esquema acontecer, tudo. E muitos maestros não têm essa dificuldade. Eu, particularmente, graças a Deus, não tenho essa dificuldade. Nem na orquestra, nunca tive essa dificuldade na orquestra. Hoje, quando a orquestra está acompanhando o coral, não tenho essa dificuldade na Big. O baterista meu lá, tanto da orquestra quanto da Big, é um só. E inclusive parceiro é o Jairinho. É o Jairo, um abraço para ele. Parceiro também. Demais, tem muito feeling, muita musicalidade, entende exatamente o que eu quero, faz exatamente o que eu peço. Aí fica fácil também, né? Fica fácil. Aí fica fácil. E tem um baixista top lá também, que Ezequias. É o Ezequias. Nossa, aquele cara é sensacional também, hein? Meu Deus do céu. Fica fácil, né? Seria bom conversar com essa rapaziada aí também, Dá pra trazer, hein? Olha, tem bastante história ali no meio, não tem não? Eu vou agenciar. Aí, Boa. A gente daqui não sai só com podcast, a gente já sai agenciando. Já sei. Daqui. Vai todo mundo conhecer Francisco Morato, tá achando que? Com certeza. Por exemplo, você estava falando aí da questão da orquestra e a questão do coral, como que surgiu assim na sua vida? O coral para mim também foi uma grande surpresa. Eu vou voltar um pouquinho. Desde criança, Deus sempre falou através de profecias, tanto lá quando eu era muito pequeno, para minha mãe, para o meu pai, depois quando eu maiorzinho já aí diretamente para mim, sobre essa questão que me levaria para o louvor, e toda essa caminhada na música. Mas eu sempre gostei de tocar. Meu negócio nunca foi cantar. Sempre gostei de tocar. Inclusive, eu desde adolescente eu participava do coral em Santo André, vim para Matriz na época, né, para Perus, participando do coral, mas era assim, hino que o coral cantava com piano ou a capela, eu estava cantando. Se tivesse um hino que era com orquestra, eu já estava tocando. Ah, entendi. Então, sua preferência era para tocar. Se tiver que escolher entre um e outro, eu sempre fui tocar. Uhum. Então, eu nunca imaginei, por isso, estar na frente de vozes, né? Apesar de em 95 ter criado o coral masculino, 2001, 2002 termos criado um conjunto vocal lá também, mas nunca imaginei coral da igreja. E aí em 2019, fevereiro de 2019, eu recebi o convite
da direção musical da igreja. Aí conversei... 19 agora, antes da pandemia, Isso, né? Isso. Esse agora em março fez 4 anos. Aí entendi o que eles queriam. Fomos conversar com o pastor, né, para entender o que o pastor esperava, o que eu imaginava, o que ele imaginava. E deu certo as conversas, as propostas. E a gente começou, cara. E assim, do nada, né? Vamos dizer assim, do nada. E Deus tem feito coisa grandiosa. Do nada, mas a preparação ali foi... De muitos anos, né? Mas eu digo do nada específico para um coral. Porque é muito diferente um coral. Eu até fico observando e eu comento com algumas pessoas, o coral da igreja é o único departamento que qualquer pessoa da igreja pode participar. Pode prestar atenção nisso. Na orquestra, você tem que saber música. Certo. Não é qualquer um que pode. É isso que eu ia te perguntar agora. Né? No círculo de oração, é só as irmãs. No conjunto de varões, só os irmãos. Adolescentes, por idade. Mocidade, por idade. E o coral? O adolescente pode, a criança pode. O idoso pode. Quem sabe música pode, quem não sabe música pode. Todas as faixas etárias ali reunidas. Exato, homem pode, mulher pode. Qualquer um pode. E uma alegria muito grande minha, em tudo isso que Deus tem feito no coral, é ver que vem para o coral idosos, mais de 80 anos, adolescentes, criança, menininho de 12 anos cantando. Que legal, que legal. E como é trabalhar assim com esse público diverso? Porque aí deve ser uma igreja, né? É uma igreja. Eu acho que o segredo, assim, assim, não estou contando nem a questão espiritual, porque é Deus que faz. É Deus que faz, isso aí a gente sabe. Mas eu acho que o segredo é você ser você mesmo. Ser natural. Sabe assim? Não aquela coisa, eu sou o maestro. Eu acho que a hora que você fala, eu sou o maestro, você já criou um muro aqui entre você e o grupo. Começa a desandar. Exato. Essa acessibilidade. Isso. Então é ser você. É ser você. Se te chamaram é porque viram alguma coisa em você. Eu penso mais ou menos assim, sabe? Sim. Então viram alguma coisa em você. Então você não pode mudar. Tem que ser aquele que chamaram. E eu acho que eu tento fazer isso, né? Pô, que legal, que legal. E é uma versão nova, né? A gente que tem um tempinho no Ministério de Perus, a gente viu muito isso voltado para jovem, adolescente. Círculo de oração sempre, né? Essa união. E aí, nesses últimos anos, a gente vê o coral tomando essa forma, né? Aqui a gente está indo aí pro pré-Corademp. E ver todo mundo se agregando para depois estar lá na catedral, que é um formato novo para a gente estar aqui recente. E aí com toda aquela qualidade, divisão de vozes que cada um formou e com o público já mesclado, né? Não aquela questão de, quem é mais idoso participa. Exato. E aí como você vê esse acesso dos jovens ao coral hoje? O acesso dos jovens. Eu toco tuba. Vocês dois, eu tenho certeza que vocês sempre viram nas orquestras das igrejas o tubista, não é falando mal, aquele irmão mais velho, aquele irmão que veio da banda, aquele irmão que só tocava pó, 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 pó. E assim, a vida toda nunca houve um incentivo da regência de que crianças aprendessem a tocar tuba. Coral de igreja, eu sempre vi essa mesma questão. O coral sempre ouvia aquelas pessoas mais velhas. E aí, o próprio coral, eu sempre, é o que eu falei no início, eu sou muito observador. O que eu sempre observei é que parece que os próprios corais não se ajudam. Por que eu digo isso? Uma coisa é você cantar, ser de um coro de uma igreja dessas ditas tradicionais. Porque o tradicional ele tem um outro formato de culto, um outro formato litúrgico, né? Então você cantar um hino mais clássico, mais erudito, vai bem naquele ambiente. Certo. Nós somos pentecostais, a Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal. Se eu trouxer aqueles hinos de lá para cá, daquele mesmo padrão, naquele mesmo formato, é meio que você tomar um picolé no meio da janta. Sabe assim? Picolé é bom? É bom. É gostoso? É. Sim. Mas não é ali na hora da janta. Então um outro ambiente. Tem uma certa leitura de ambiente ali. Isso. Eu sempre observei isso. Isso foi uma das conversas que eu tive quando me chamaram. Porque, assim,
eu observava muito essa questão. Parece que o culto está rolando, a hora que o coral vai cantar, parece que é um culto à parte. É um culto só para o coral. A igreja está lá despercebida. A galera se dispersa. Isso, porque não é O formato. É aquela música que atrai, sabe assim? Tipo, a meninada prefere cantar uma Aline Barros, uma Bruna Carter do que cantar num coral, né? E você vai no conjunto de adolescentes, dá para colocar uma Aline Barros. No círculo de oração dá para colocar. E no coral, não, só os hinos tradicionais. Cantor cristão. Isso, né? isso. Eu tentei mudar isso lá também. Talvez isso tenha sido uma estratégia que Deus deu. Trazer hinos que a igreja se identifique. E fazer um arranjo ali diferenciado para o formato do coral. A gente até canta daqueles hinos antigos, tradicionais. Tem um que eu amo de paixão e que eu brinco que se eu pudesse, era todo domingo. Quão ditosa a cidade. Quão ditosa, ditosa. Eu era adolescente, eu cantava esse hino. E a gente trouxe ele, só que com orquestra. Sabe? Sempre foi aquele coral mais tradicional, lindo, maravilhoso. A capela, isso. Erudito. A gente trouxe com a orquestra. Só o fato de você trazer a orquestra já muda o cenário. O ambiente, muda o cenário. Verdade. Sabe? Então, assim, dá para você colocar tudo aquilo que você quer, desde que você traga para o seu ambiente. E os corais não se ajudam? É difícil isso? Você fala desse... se ajudar nesse sentido assim... Eu estava dizendo do não se ajudar, é nessa questão de não se ligar, que tem que trazer a igreja consigo. Sim. Mas de um coral ajudar o outro, eu também, sim, pelo menos ali, eu não tenho visto, não. Corte, hein? Corte, vai dar corte, hein? Polêmica. Apesar que, assim, sempre que a gente é procurado para ajudar alguém, a gente ajuda. Mas... não estou falando de Assembleia de Deus de Perus, não. Igreja, né? Mas é isso, eu acho, assim, que a gente tem do visual e o Corademp vem com esse time diferente. Exato, porque exato. Quando você pensa em coral, assim, falar o que a gente vê no dia a dia. Isso. Quando você pensa em coral, assim, ó, é o coral do Jardim Nova Esperança, é o coral da Sede, são grupos distintos, independentes, que não têm o hábito dessa conexão. Exato. E aí o Corademp, eu acho que vem nesse formato, eu acho que é isso. Né? Morato eu creio que ainda tenha, mas eu vim aqui uma vez num encontro de corais. Sim. E até hoje eu tenho na minha cabeça aquele encontro de corais, eu achei fantástico. Quanto tempo faz isso aí, lembra? Faz tempo, eu diria que mais de 10 anos. Tem uns 12, 15 anos. Se eu não me engano, era o Road, que era o... Sim, até hoje. Abraço, Road. Gente boa. Tinha cabelo nessa época. Não, já não tinha, não. Não tinha. Road, então meu Road. Eu tinha. Rapaz, tá perdendo, hein, Road? E assim, até hoje eu tenho na minha memória aquele encontro de corais. Eu achei fantástico, fantástico. E eu acho que isso falta muito. Olha que interessante você falando isso aí. Tem gente que olha pra Morato, viu? Vocês acham que o pessoal não tá olhando pra Morato? Não tem a Fica dúvida. fazendo coisa errada aí pra você ver. E eu acho que assim, essa união não tem que ser um dia de festa, tem que ser durante o ano todo. Sim. Se ajudando, sabe assim? Se ajudando. O ano todo estando junto, trocando ideia, sabe? Essa interação, eu acho que todo mundo cresce. É verdade. Tem uma questão também que às vezes a gente percebe, é que a orquestra fica um pouco apática. Não estou falando isso de todos, né? Mas às vezes a orquestra está bem ali no centro perto do púlpito ali, né? E parece que às vezes também faz a parte dela. Quando termina a parte dela, fica meio fora do culto. Bem pensado. Não sei se... Sim. Outra coisa que quando eu assumi, eu conversei lá, era... A partir da hora que eu assumisse, todo o hino do coral seria com orquestra. Porque a gente tinha muito assim... Tinha hino com orquestra, tinha hino só com cozinha, e tinha muitos hinos só com piano. Aí eu fico olhando a orquestra inteira lá. O músico, ele estuda todo dia. E o que não estuda está errado. Ele estuda todo dia. Tem que estudar todo dia. Já toma essa, já. Ele vai para a igreja no domingo, ele só toca 3 hinos, acompanhando a igreja. Por que não pode acompanhar o coral? Por que não pode acompanhar a mocidade? Círculo de oração, varões, por que ele não pode? Por que não pode trabalhar? Pelo tanto que ele... Dentro da igreja, eu duvido que tenha alguém, me arrisco a dizer que ninguém estuda tanto quanto o músico.
É verdade. Vocês são músicos. É verdade. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, assim, a proposta minha foi: todo o hino do coral é com orquestra. E eu me lembro de apenas um hino que eu cantei sem ser com a orquestra, que foi logo que eu assumi, que foi o hino Campo de Batalha. Inclusive, o Campo de Batalha eu estava fazendo arranjo, e nessa do computador eu acabei perdendo também o que eu estava fazendo. Mas eu vou fazer ainda, vou voltar a fazer o arranjo do Campo de Batalha para a orquestra acompanhar o coral, que eu acho o hino maravilhoso, e com a orquestra vai ficar demais. Questão da guerra, do campo, da batalha em si, sabe? O efeito. Já está com arranjo na cabeça. Já está pronto. Já está pronta ali. Os 4 A compassos ideia- já tá no esquema. Porque o arranjo eu aprendi uma vez que o arranjo ele não é em cima da música, ele é em cima da letra. Ah, tá. O arranjo ele é composto... Já recebeu uma dica aí. É uma dica. Eu já peguei uma dica aqui. Já. O arranjo ele não é feito em cima da melodia, ele é feito em cima da letra. O que a letra tá querendo dizer. Isso. Você tem que fechar o olho ouvindo aquela música e ver a cena acontecendo através daquele arranjo. Então, se uma música é de guerra, você tem que fazer um arranjo de guerra. Próprio para aquilo. Não adianta eu fazer um arranjo de um hino de batalha. Tem o hino da harpa, que eu escutei uma orquestra tocando uma vez. Em Jesus eu tenho alegria. Hino de alegria. Certo. A orquestra estava tocando, cara, mas tão lento. Tanta tão tristeza. lento, que eu vi o velório acontecendo. Que alegria que é essa? Não talvez- tem alegria nisso. E nessa questão também o arranjo meio, tipo assim, notas mais longas, vai deixando um pouco mais Cansativo, triste, né? triste, deprimente, sabe? Então o arranjo ele é feito em cima da letra. Então essa é a questão. Esse arranjo que eu tenho do campo de batalha em mente, assim, para pôr no papel, é pensando nisso, é pensando na batalha, na guerra, na luta, sabe? É aquele efeito. É um negócio aquele pra efeito. cima, assim, pra mexer com a galera, E foi né? o único hino que eu me lembro do coral ter cantado comigo sem a orquestra. Então esse ano é o 4º ano, todas as vezes com orquestra. Todas as vezes com orquestra. Isso é uma dica muito valiosa aí, galera. Vocês que gostam de escrever, que escrevem bastante aí. Então não tem como você cantar um hino mais tranquilo e que colocar um arranjo pesado em cima. Exato. Você tem que fazer um negócio Exato. conforme a letra Dentro tá daquele mandando. contexto. É uma trilha sonora Isso, mesmo. né? dentro da história. Exatamente, é uma trilha sonora. Tem que passar uma mensagem, né? Exato, Todo mundo exato. tem que estar passando a mesma Exato, mensagem, né? Exato. Eu sempre falo nos ensaios do coral. Vocês têm que cantar sentindo o que estão cantando. Vocês são os mensageiros, vocês são os pregadores. O que vocês estão cantando é uma mensagem para quem está ouvindo. Se vocês não acreditam no que estão cantando, não é quem está ouvindo que vai acreditar. Da mesma forma é o arranjo daquela música. Aham. O arranjo tem que te passar toda a estrutura para que essa mensagem seja direcionada. A questão da presença de palco, né? Da Sim. expressão facial, Sim. corporal. Sim. Né? Não adianta você estar cantando uma Não música é alegre, só mas, cantar, exato, né, exato. triste. Ou a música é mais reflexiva, sei lá, tá dando risada pra todo mundo, né? Felizão. Interessante. Essa. É, o negócio- Vai ter parte 2, vai não? Vai, porque aqui Você vai ter que enfrentar mais um trânsito. Não, a gente vem. vai ter que a gente vem. voltar. Não tem jeito. Já aprendi o caminho agora. Já aprendeu o caminho. Só não vem de surpresa aqui na nossa igreja aqui, ou vem depois da palavra oficial. Deixa a gente passar, né? Aí você volta. Brincadeira, galera. A gente tem um projeto aqui pela frente aqui, tem o maestro Douglas aí, né? Inclusive com as aulas de músicas voltando aí, né? Quem sabe o maestrão nos dando uma força aí, pelo menos no zap ali, dando uns conselhos pra gente, a gente vai... Se depender da gente, a gente puder ajudar, pode contar. Tem canal no YouTube também, ou não? Não tenho. Tem que fazer, hein, maestro? Tem Tenho que só eternizar meu- isso aí, hein? Tenho só meu Instagram, meu Facebook, ainda não tenho muita paciência com o Instagram. Tem uma vez né? que eu cancelei, deixa eu voltar, e voltei do zero. Agora tem uma rede nova aí do tio Mark aí, Eu né? tava vendo, eu tava vendo isso aí, Concorrente do Twitter. Mas não vou entrar não dou conta já do Face e do Instagram. Já tá bom, né? É uma rede, essas redes são tóxicas, né? A galera fala assim, né? Meio tóxico o Twitter. Vai movimentando. Mas, maestra, assim, pra gente é um prazer gigantesco. Chegou ao fim, assim, o papo rolou tranquilo, a gente tava nervoso, né? Achou que tava muito não ia apreensivo girar, aqui. dessa facilidade. Mas a gente quer saber, assim, ó, para encerrar, pergunta tranquila. O senhor tá bem ativo aí nas redes, tudo na medida, porque a gente chega a esse acesso. A importância da música para atrair a juventude para a igreja, porque eu acho que é um time, uma dificuldade das ofertas que tem aí fora de música, de acesso. Sim.
o quão importante é a música e como a gente pode usar essa ferramenta. Eu diria para você que é de extrema importância a música na igreja, não só para atrair a meninada, adolescentes, jovens, mas para tudo. A música durante o culto, ela te leva a abrir o coração para a mensagem que vem depois, por exemplo. Agora, a música, lá atrás o Bona já dizia, né? Ela é o quê? Ela é a arte de você pôr para fora os sentimentos que você tenha, né? O sentimento da sua alma, né? Os afetos da sua alma mediante o som. E isso conta. Deus criou a música. Deus criou a música e não criou por acaso para alegrar o Adão e a Eva lá. Não, ele fez por um objetivo. Tanto que a música vai continuar eternamente. Então a música mexe. A música mexe. A música boa mexe e a música ruim também. Então, assim, para aquelas igrejas que não apoiam a música, por exemplo, que deixa lá o músico de qualquer jeito, sem condições, pensa um pouquinho mais. Ele pode estar dando o máximo dele e ainda estar ruim porque não tem apoio, porque não tem estrutura. E é uma ajuda gigante para a igreja, uma música boa de qualidade. E quando eu digo música boa de qualidade, não estou dizendo de colocar 50 profissionais tocando, não. É dar estrutura, suporte, dar suporte para que quem esteja ali consiga entregar tudo o que sabe, né? Consiga entregar o 100% dele. Sim. Né? Se você dá esse suporte, dá essa estrutura, o que faltar, Deus vem e coloca. Verdade. Deus vem e coloca e a coisa vai. A música é de extrema importância. Dica valiosa aí, emendando a pergunta, qual que é a importância dos pais, né, nessa questão de incentivar os filhos, desde criança ali? Eu vejo que hoje em dia, com essa questão de celulares principalmente, não é nem o computador, é o celular. Praticamente o que eu vejo, assim, sempre generalizando, os pais jogam o celular na mão do menino, da menina, do adolescente. Para se livrar do BO. Para se livrar. Na nossa época de criança não tinha isso, né? E nossos pais faziam o quê? Iam para a igreja, levavam a gente para a igreja. Hoje você vê pais indo para a igreja e deixa adolescente em casa. Então, assim, já está essa falha na criação em si. Então tem que começar por aí, a questão da criação, ser pai de verdade. E sendo pai de verdade, incentivar seus filhos a estarem na igreja e que tenham prazer na igreja, que tenham prazer de estar trabalhando na igreja. E um prazer, eu digo para você, experiência própria, prazer grande, gigante, é o adolescente estar tocando. Eu me vejo ali, sabe assim, lá na igreja, lá na catedral, a gente vê os adolescentes lá montaram uma big band, quarta-feira no ensaio do coral. Eles me atrapalham no ensaio do coral. Não tem espaço, tem muita coisa na igreja lá, eles ficam no estacionamento. E eu não vou mentir, o som deles chega lá no ensaio e me atrapalha. Só que eu nunca reclamei para eles. Nunca falei, toca mais. Nunca. A gente segue o ensaio. Eles nem sabem que está atrapalhando. Vão saber agora. Agora você vai saber que você está atrapalhando, mas pode continuar. Mas por quê? Pode continuar. Porque eu acho demais a vontade que eles têm, o desejo que eles têm, no mundo perdido que está, da facilidade de um celular, para criar um adolescente parado, morto, que não consegue ter uma linha de raciocínio, não consegue desenvolver uma frase para conversar com você. Você vê ali 15, 20 adolescentes toda quarta-feira à noite estudando ali, ensaiando. E se eles estão ali na igreja como grupo toda quarta à noite, você pode ter certeza que da quinta de manhã até a quarta da semana que vem à tarde, eles estão estudando em casa. Sim. Quer dizer, eles estão saindo dessa mesmice, dessa molecada de hoje em dia, e estão se desenvolvendo. A música já é comprovado pela ciência, que ela desenvolve a criança, sabe, a questão de raciocínio e tudo mais. E na igreja, cara, você fazendo para Deus... Sim. Meu Deus do céu, não tem nem o que falar. Falei sobre isso nos podcasts atrás aqui e só comprova, porque agora tem um perito aqui para falar sobre isso. A música é importantíssima, né? Os salmos, né? Sim. Você vê os salmos de Davi, quão importante era e é na liturgia até hoje, né? Então é isso aí, galera. Vamos estudar música, vamos para cima. Principalmente você que se identifica com música, você não pode ficar parado aí na sua casa, né? Procura um professor, procura a igreja, vê se tem aula de música, se não tem aqui, vê se na sede tem, mas também corre atrás, né? Se prepara e vai para cima, né?
E nós não podemos deixar essa musicalidade parar, né? Entrar em escassez, orquestra hoje coral. Só não estuda quem não quer. Inclusive os governos municipais, estaduais têm os projetos, né? Lá em Perus a gente tem o projeto Orquestra Cidadão, que é um projeto gratuito. É um projeto gratuito, quer dizer, então não precisa o pai falar, não tenho dinheiro. É só levar. Sim. É só matricular, sabe assim? Tem estudo de qualidade, tem instrumento, tem tudo à disposição. Olha só. Tem toda a estrutura à disposição. Que legal, que bacana. Top demais. Top. Outro nível, a gente curtiu muito. Amém. Maestro Fábio, a gente quer te agradecer imensamente. Foi um prazer. Espero você aqui outra vez. Com toda Parte certeza. 2 aí, falando dos projetos aí que eu sei que vai vir, né? Porque depois desse podcast aqui, esse podcast aqui, cara, vai te levar para lugares onde você nunca foi, viu? Nova York, né? Eu aceito, hein? Times Square. Tá profetizando, né? Esse podcast aqui é embaçado. E realmente foi um prazer te receber aqui, né? Igual o Sá falou. A gente está de frente com uma pessoa que fez parte da nossa vida, mesmo sem saber, através da música, através das partituras, dos arranjos, né? E o que eu tenho para falar para você é muito obrigado aí, continue sempre, né? Não para por nada, vai para cima fazendo mais arranjo pra gente aí, né? E que a gente ama isso, a gente foi muito incentivado, temos sido muito incentivados pela sua pessoa, amém, mesmo que de forma indireta, sem você mesmo saber, né? E muito obrigado. Amém, eu fico feliz pela lembrança, pelo convite, né? Jamais esperaria participar de um podcast, né? Mas fico feliz por essa lembrança e por tudo que vocês têm falado. A gente não tem essa noção, mas o intuito sempre foi esse, o de ajudar. Né? O de ajudar a obra de Deus, independente de onde, de quem, de quando. O propósito sempre foi fazer a obra de Deus e ajudar a obra de Deus. E eu vejo nas palavras de vocês hoje que o propósito tem sido cumprido e eu sou grato a Deus por isso. Top demais. Galera, você que ficou até agora aí, Deus abençoe a vida de vocês. Não esquece de curtir, compartilhar, mandar para os amigos aí. Vai chegar em um monte de lugar, né? Vai. Esse aqui vai pro Brasil inteiro. Os eu vou fazer questão de mandar. Opa, vai chegar no Rufinhos, vai chegar com certeza. Um monte de gente aí. Todos os grupos da catedral, né? Todos os grupos. O presidente Elias Cardoso vai soltar lá no grupo dos pastores, que eu sei. Vai soltar. Então, muito obrigado por vocês terem ficado até aí. E é isso aí, foi um prazer. Valeu, Sá. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado, Deus abençoe. Valeu. Tchau, gente. Tchau, Deus abençoe. Fiquem com Deus.